Então, hoje, a gente vai continuar a introdução. Na verdade, hoje a gente termina a introdução de O Livro dos Espíritos. Aí, a partir da próxima semana, a gente vai começar a explorar o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Na introdução, o que está faltando? A gente falar sobre a loucura e as suas causas. A gente vai entender por que Kardec aborda isso. Tá dando para escutar direitinho? Por que Kardec aborda isso na introdução de O Livro dos Espíritos? A teoria magnética e do meio ambiente e a doutrina e os seus contraditores. Então, vamos começar. Por que Kardec coloca um item falando sobre a loucura e suas causas? Porque alguns contraditores do espiritismo acusaram os espíritas de loucos. Primeiro, por conta da mensagem. Acreditaram que alguém, para conceber isso, de conversar com os espíritos, de que os espíritos permaneciam vivos depois da morte física, era coisa de quem não estava muito bem, batendo muito bem da cabeça. E além disso, o próprio fenômeno da mediunidade, ele foi visto como loucura. Eles acreditavam que os médiuns não eram paranormais. Os médiuns eram pessoas com transtornos psiquiátricos graves, estavam tendo alucinações e delírios, e que por isso estavam fingindo ser outras pessoas, né? Que na verdade isso tudo era uma falácia, era uma farsa. E aí o que Kardec vai explicar nessa introdução é que todas essas elucubrações, todas essas respostas, elas foram dadas por pessoas que não tinham a coragem de se debruçar para estudar o fenômeno. Porque o próprio Kardec era cético. Nem o Kardec, a princípio, ele acreditava que aquilo dali fosse possível. Mas ao invés de criticar, ao invés de inventar, né, desculpas para poder tentar desmerecer o que ele estava vendo, ele se preocupou em investigar isso com acurácia. E eu acho essa resposta que Kardec dá uma resposta preciosa, não apenas para os contraditores do espiritismo, mas para que a gente possa se encorajar a amar os nossos inimigos. Por quê? Porque muitas vezes o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não nos conhece, e aí ele começa a inventar coisas ao nosso respeito, tentando explicar por que ele não gosta de nós. E nós, como somos cristãos redivivos, a gente precisa entender que uma pessoa que faz isso, ela provavelmente não está bem. Se Deus, que nos conhece integralmente, nos ama, por que a gente vai se preocupar com alguém que não nos conhece bem e nos detesta? Então, o ensinamento de Kardec, ele vai muito além do que simplesmente os contraditores do espiritismo. E é uma força também para nós que estamos começando na doutrina espírita. Porque nem sempre a gente faz parte de uma família que aceita a fé que a gente abraçou. Às vezes a gente faz parte de uma família que é muito miscigenada, né? Que tem protestante, tem católico, tem pessoas do candomblé. E a gente tem que aprender a respeitar essas convicções diferentes. Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, ele tem um vídeo na internet que ele faz um discernimento entre o que é religião e o que é religiosidade. Ele vai dizer que a religiosidade é essa noção do sagrado, essa noção da lei divina que todos nós invariavelmente temos. Então a gente pode ter religiosidade sem ter religião. A religião é um dogma, uma ciência, uma teoria, uma filosofia que a gente abraça e que a gente se identifica para nos religar com Deus. Então o objetivo da gente escolher uma religião tal ou qual é uma identificação com aqueles postulados, com os livros. Por exemplo, se eu estiver falando do judaísmo, estou falando da Torá. Se estiver falando do cristianismo, estou falando da Bíblia. Então, é uma religião que eu me identifico para eu me aproximar de Deus. Então, o objetivo da religião é religar o homem com Deus. Então, veja que a religião pouco importa, contanto que o meu sentimento de religiosidade se mantenha. E era isso que Kardec queria mostrar. Quando Kardec define o nosso lema, fora da caridade não há salvação, ele acabou com aquelas querelas dogmáticas, que fora de uma igreja ou de uma fé tal que não haveria salvação. Então ele nos deixou livre, mostrando que o foco é o nosso aperfeiçoamento moral, estando em qualquer tipo de religião. Então tudo isso nos ajuda a viver melhor com os nossos semelhantes, a reagir melhor perante essas ofensas. Porque até os cristãos primitivos foram ofendidos. Essa acusação de loucura não começou com o espiritismo.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15, quando Lucas narra o Pentecostes, ele vai dizer que os cristãos primitivos se reuniram no mesmo lugar que eles costumavam se reunir, e em um belo dia, após a paixão e a ressurreição do Cristo, línguas de fogo começaram a descer do céu e se abater sobre os discípulos. E eles começaram a falar em outros idiomas. Eles eram galileus, não tinham frequentado a escola nos níveis que um doutor da lei houvera frequentado, e estavam começando a falar em dialetos das cidades circunvizinhas, que eles nunca tinham ido, que nunca tinham estudado, que nunca tinham tido contato com nenhuma daquelas pessoas. E o estardalhaço foi tão grande, porque imagine, essas línguas de fogo que descem do céu, foi uma espécie de relâmpagos em massa, um atrás do outro. Então foi um estrondo. E as pessoas acorreram ao local para ver o que é que estava acontecendo. Chegam lá, veem os discípulos falando em idiomas estranhos. E aí as pessoas começam a se perguntar, mas o que é isso? Esses homens são galileus? Como é que eles estão falando fluentemente nesses idiomas? E eram os idiomas da cidade natal, daquelas pessoas que tinham ido lá, atraídas por aquele fenômeno. E alguns disseram, eles devem ter bebido muito vinho. Está lá, no livro de Atos. Devem estar bêbados. Mas como é que alguém bêbado começa a professar coisas sagradas, ou seja, que tem um ensinamento moral por trás, e não fala, porque a gente, quando bebe demais, vai esperar que alguém comece a falar besteira, e não profecias, né? E eles também foram acusados de loucura. Mas qual a resposta que eles deram? É esse o convite que Kardec faz. Perante essas acusações, a gente tem que tomar mais ânimo e mais coragem para mostrar através das nossas obras, do nosso trabalho no bem, do nosso aperfeiçoamento moral, que isso não é loucura. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. O Espiritismo, ao invés de ser um passo para a loucura, nos previne da loucura. Porque se o Espiritismo nos ensina que a gente precisa se autoconhecer, que a gente precisa colocar luz sobre as nossas imperfeições, se ele nos convida para o nosso aperfeiçoamento moral, ele está nos preservando da loucura. Porque a loucura, em geral, ela eclode quando eu tenho um desalinho de sentimentos. Quando eu sou muito colérica, quando eu fico atanazando a vida dos outros, muito maledicente, caluniosa, eu estou a um passo da loucura. Quando eu cometo crimes e fico com minha consciência atormentada, eu também estou a um passo da loucura. Então, se a doutrina espírita busca a reflexão do indivíduo sobre qual o caminho correto a seguir e uma aproximação das leis divinas, ela é, na verdade, um preservativo à loucura e não um passo para ela. Então é sobre isso que Kardec vai falar. Mas para isso não ficar só na opinião de Kardec, é interessante a gente ver alguns estudiosos que tentaram saber se os médiuns eram loucos ou não. O maior nome deles é de Charles Richer. Charles Richer foi um fisiologista francês. Ele foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1913. Ele escreveu diversas obras. A principal delas foi o Tratado de Metapsíquica, uma obra, se eu não me engano, de mais de 400 páginas. O que ele fez nessa obra? Ele pegou diversos médiuns de diversas partes do mundo e estudou o fenômeno da mediunidade. Charles Richer, por ser um fisiologista, ele queria encontrar uma causa material, corpórea, para aquilo que estava acontecendo, porque ele não era espiritualista. Aliás, Charles Richer morreu aos 85 anos de idade, cético, sem acreditar na comunicação com os espíritos, mesmo depois de ter passado décadas estudando mediunidade. Veja que coisa. Mas ele não se convenceu. Mas a obra que ele criou foi uma obra muito preciosa e importante. A gente vai entender por quê. Então, o que foi que ele fez? Ele estudou os médiuns, estudou as comunicações e buscou fazer uma distinção entre o que era a mediunidade e o que eram as pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos. E aí ele enumerou quais são essas diferenças. Dentre elas, a ausência de sofrimento psicológico. Então ele observou que quando um médium entrava em transe, era diferente de quando uma pessoa esquizofrênica tem um delírio e uma distorção da realidade. Porque quando uma pessoa está com um transtorno psiquiátrico desse, ela fica aturdida, se sente mal. Aquilo não é exatamente uma experiência agradável.
E nos médiuns, embora houvesse comunicações de espíritos que são espíritos sofredores, a mensagem transmitida e até o consolo dado por esse espírito através do choque anímico era algo que causava uma boa sensação nos médiuns. Então essa seria a primeira distinção, que o médium não é um louco. Além disso, ele vai dizer mais: a ausência de incapacitações sociais ou ocupacionais. Alguém que tem um transtorno psiquiátrico, em maior ou menor grau, tem uma determinada incapacitação. Atividades laborativas que ele não pode exercer, né? Ou condições especiais para ele executar o seu determinado trabalho. Com os médios isso não acontece. Depois de um determinado tempo de controle e de desenvolvimento moral, o médium tem um certo controle sobre as suas capacidades de mediunidade, né? Com a sua faculdade mediúnica. É lógico que isso varia muito de caso para caso, né? Mas, em geral, há um certo controle. Então, quando um espírito comunicante aproxima-se da zona, digamos assim, do médium para uma comunicação, o médium tem consciência do que está acontecendo e faz uma anuência ou não. Imagine, por exemplo, que eu estou no ponto de ônibus, vai vir o meu trabalho, um espírito, sou médium ostensiva, um exemplo, um espírito se apresenta para mim: olha, eu preciso me comunicar agora, porque eu estou sofrendo muito e eu preciso de um consolo nesse momento. Naquele momento, não é o local apropriado para dar esse tipo de comunicação. Então, o que Charles Richer observou é que tem determinados momentos que o médium consegue ou conversar, e ali já é uma espécie de conversação, de doutrinação com o espírito. Olha, mais tarde na sessão mediúnica você pode aparecer de novo, a gente conversa. Então há um determinado controle. Alguém que é portador de transtornos psiquiátricos não pode fazer isso. Vem o delírio, olha, nesse momento eu não posso ter o delírio, então aguenta aí para ter o delírio mais tarde, entende? É uma coisa que foge do controle da pessoa. Além disso, compatibilidade religiosa. Um delírio, ele não tem nenhuma relação com dogmas, com postulados de uma determinada crença, mas a mediunidade sim. Nós sabemos que há mediunidade fora do espiritismo, há outras religiões em que há médiuns, né? Mas o que a gente está falando? Há uma ressonância, há uma explicação do fenômeno em algumas doutrinas religiosas. Então tudo isso Charles Richer percebeu. Então ele fez esse tratado de metapsíquica justamente para fazer essa distinção. E tudo isso provou que Allan Kardec estava certo, que realmente o espiritismo, a comunicação dos espíritos não é coisa de quem está louco, mas é uma forma de comunicação que foge do físico, que é do extrafísico, mas que nem por isso deixa de ser natural. E Humberto de Campos vai escrever mais tarde uma carta, em 1936, a Chico Xavier, falando dessa contribuição de Charles Richer, dizendo que foi uma pena que, com tamanha contribuição que ele deu, ele não se converteu, ele não contribuiu dizendo que a imortalidade da alma era uma verdade, que ele morreu cético. E aí Humberto de Campos narra que quando ele morreu, ele se arrependeu amargamente disso. Mas uma vez defrontado com a morte, ele percebeu que a vida continuava e percebeu que ele poderia ter dado mais essa contribuição, né? Isso também é interessante. E aí tem uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que ele vai dizer assim, que dentre esses transtornos, por exemplo, na esquizofrenia, muitas vezes nós estamos ali diante de um látego, de uma punição aplicada à consciência leviana, a fim de reajustá-la aos códigos superiores. Então, na literatura mediúnica, a gente tem uma explicação que é geral, não pode ser tomada ao pé da letra. Nem todo esquizofrênico é alguém com uma consciência culpada e que está ali passando pela expiação de ter aquele tormento psíquico. Mas ele diz que na maioria dos casos é assim que acontece. Então isso explica para a gente os casos de loucura. Por que numa mesma família, os médicos tentam explicar isso como uma herança congênita? Então por que numa mesma família alguns desenvolvem loucura e outros são completamente sãos? Humberto de Campos, nessa obra, ele explica um pouco isso.
que muitas vezes, por conta da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, eu tenho débitos no passado e eu acabo tendo a herança desses débitos, eu não consegui, dissolver essa consciência culpada e eu preciso ter as repercussões disso no meu aparelho psíquico naquela existência. Só que, às vezes, isso não remonta das vidas passadas. Às vezes a loucura ela foi atingida na própria existência mesmo. E aí tem outra obra para dar um caso sobre isso. É uma obra de André Luiz, intitulada No Mundo Maior. Tem um capítulo que fala sobre estranha enfermidade. Narra a história de um homem, Fabrício, que ele tinha 4 irmãos e um pai. O pai estava já no leito de morte, prestes a desencarnar, e Fabrício era o irmão mais velho. E o pai tinha uma herança. E essa herança deveria ser dividida com todos os filhos. Só que os irmãos de Fabrício eram muito pequenos, eram jovens. E como a mãe também já tinha falecido, Fabrício ficou com esse encargo de tomar conta dos seus irmãos. Só que ele tinha cobiça e ele queria ficar com a herança toda para ele. O que ele faz? Ele comete um crime. Veja, o assassínio aqui não foi direto. Na verdade, os irmãos dele morreram à míngua. Mas ele foi responsável indiretamente por aquilo. Porque ele, na função agora paternal, de acolher e de cuidar dos seus irmãos, tendo omitido, tendo se eximido disso, ele acabou sendo corresponsável pelo destino trágico dos seus irmãos. E aí o que acontece com ele? Ninguém nunca soube disso enquanto ele viveu. E ele fica com aquele sentimento de culpa. E aí a obra vai narrar uma esquizofrenia desenvolvida por conta do sentimento de culpa, na mesma encarnação. Ele ficou com aquela ideia vitalizando anos. E aí tentou se afogar no trabalho para poder esquecer isso, não conseguiu. Tentou cuidar da sua família, constituiu família, se casou, teve filhos, não conseguiu. E ficou com aquela ideia atormentando ele a vida inteira. Caiu na fronteira da loucura, na esquizofrenia. Nessa obra mesmo de André Luiz, ele chega a essa conclusão. Ele vai dizer o seguinte, que as coisas têm que andar juntas, que tanto os médicos psiquiatras precisam do conhecimento espiritual, como também aqueles que estudam o espírito não podem dispensar os cuidados médicos. Pronto. Mas a gente vai chegar nessa discussão e como que é essa interferência também desses transtornos com obsessão, porque há interseção entre isso, né? Aí assim, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca dois pontos para o desenvolvimento da loucura. O primeiro é a predisposição física, então o aparato, o corpo físico, ele realmente é influenciável e isso daí é decisivo na loucura. E a outra coisa é a ideia vitalizante. Ideia vitalizante do próprio espírito pela culpa anterior ou dessa, ou ideia vitalizante de outros espíritos que se conectam mentalmente com aquela pessoa. E aí vem a interferência com o fenômeno obsessivo. Mas veja, no caso desse rapaz que eu contava no livro No Mundo Maior, não havia interferência espiritual. No caso dele, era apenas a culpa do assassinato nessa mesma existência. No caso, os irmãos e o pai não estavam obsediando ele, nem o procurando para atormentar pela culpa, mas era uma coisa dele mesmo. E o que acontece? Ele desencarna esquizofrênico. E aí ele precisa depois, no planejamento reencarnatório sucedente, retornar com esses débitos contraídos para poder se reparar com a lei. Porque foi uma coisa que ele mesmo causou. E aí a gente tem outras histórias, né? Manuel Filomeno de Miranda, ainda nessa história de transtornos psiquiátricos, fala sobre o mal de Alzheimer. Mais uma vez a gente está falando aqui de uma forma geral. Não é dizer, porque senão a gente vai criar pechas, né? Todo mundo que tem mal de Alzheimer foi assim, todo mundo que é esquizofrênico. Mas aqui ele diz uma coisa interessante. Olha o que ele vai dizer. Sem dúvida, se trata de um veículo expiatório para o paciente e para o seu grupo familiar. E isso é interessante. Porque a loucura, ela não é uma expiação apenas para quem a sofre, mas para quem está ao redor, tendo que amparar, dar cuidados. Porque às vezes a pessoa tem alguns tipos de incapacitações e precisa mais do amparo do outro. Então é uma prova para todos, inclusive do grupo familiar. Embora a gravidade de que se reveste essa degenerescência, falando do mal de Alzheimer, adversários desencarnados pioram o quadro,
em tormentosos processos de agressão, em razão do paciente se encontrar em parcial desdobramento pela impossibilidade de utilizar-se do cérebro. Veja, psiquicamente, a pessoa que padece do mal de Alzheimer está se desestruturando, digamos assim, né? Ela não está plena das suas capacidades cognitivas. E aí, por conta disso, ele permanece numa emancipação mais fácil. Ele se desdobra com maior facilidade do corpo. Imagine que essa pessoa tem adversários desencarnados e que por conta dessa fragilidade física e psíquica, eles se aproximem para o aturdir. Quem olha o quadro material vê a pessoa convulsionando, tendo delírios e não entende. Então, que Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: às vezes, esses transtornos psiquiátricos e psíquicos, com a influência das obsessões, são piorados. É isso que ele está dizendo aqui. E isso ocorre também no caso do mal de Alzheimer. Então, uma coisa, ela sempre vai estar ligada à outra, em maior ou menor grau. Então, por isso que a gente não pode nem ser fanático com o espiritismo, tudo é obsessão. Porque há transtornos meramente físicos, psíquicos ou psiquiátricos. Mas a gente também não pode ser materialista ao extremo, dizendo que tudo é loucura, tudo é transtorno psiquiátrico. Tem que ter o meio termo. E aí é essa conclusão que André Luiz vai chegar nessa obra, que as ciências materialistas da medicina psiquiátrica, ela precisa entender a espiritualidade para desenvolver uma nova forma de fazer medicina. E a espiritualidade também precisa da contribuição da ciência materialista para não fanatizar demais as relações. Para a gente não achar, por exemplo, que uma convulsão epiléptica é um obsessor que está deixando a pessoa naquele processo de possessão, né? Pode ser uma coisa realmente só fisiológica. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a ciência entende mente e cérebro como coisas diferentes do que as doutrinas espiritualistas, em especial o espiritismo, entende. Para a ciência, a mente é produto do cérebro. Ela entende que só há uma noção material que ela pode ver. Por isso que a psicologia, por muito tempo, ela não foi chamada de ciência. Porque a psicologia estuda algo que não existe, que é intangível, né? Que é a psique humana. Onde é que está a psique? Eu abro o cérebro, abro fisicamente com um bisturi, e cadê o inconsciente? O inconsciente não está lá. Como é que eu posso considerar isso uma ciência? Então a psicologia foi por muito tempo ridicularizada. Então, ainda hoje, né, para esses cientistas, acredita-se que esse psiquismo é uma região que eu não consigo vasculhar ou desvendar ainda com os instrumentos que eu tenho, mas que ela existe. Mas para a ciência, isso não é espírito. A ciência psicológica, mesmo as escolas mais avançadas, transpessoal, escola junguiana, ela não acredita em espírito, ela não chama aquilo de espírito. Ela chama de inconsciente coletivo, inconsciente individual, arquétipos, mas ela não dá o nome de espírito. Para nós espíritas, a gente sabe que a mente é o próprio exercício da inteligência do espírito. E aí ele utiliza o cérebro como uma expressão, como um instrumento para produzir seus pensamentos, né? E as suas elucubrações. E aí é por isso que Kardec vai explicar que eu preciso de uma predisposição orgânica para a loucura, porque a loucura, ela se dá por conta de uma espécie de atavismo. Então, eu já vim, e aí, quando a gente fala sobre a culpa ou sobre delitos que a gente cometeu no passado, a gente entende que por conta desses delitos, o nosso perispírito, ele é marcado por essas infrações morais. E isso vai alterar o nosso corpo físico. Porque o perispírito é o modelo organizador biológico, como o Dr. Hernani Guimarães diz. Ou seja, o nosso corpo físico, ele é moldado com base naquilo que já está impresso no nosso perispírito. Então é por isso que a gente tem esses tipos de ocorrências, principalmente com a loucura. E aí o que Kardec vai dizer é o seguinte: o espiritismo é um preservativo, como a gente falou, contra a loucura. Por quê? Primeiro porque ele olha para a vida futura. Então, se a gente olha para a vida futura, a gente sabe que os atos que a gente cometer agora, nós precisaremos colher, né? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória.
Então, eu sei que se eu cometer um crime, eu não vou morrer com esse crime no túmulo. Eu posso fugir da lei humana, mas a lei divina que está na minha consciência me pega, como nesse caso trágico, né, desse esquizofrênico. Segundo, eu consigo ter mais coragem para suportar as dores sem murmurar. As dores, elas vão continuar. Veja que no Pai Nosso, eu fico impressionada com a perspicácia de Jesus, né? No Pai Nosso, ele não fala livre-nos das tentações. Ele fala livre-nos de cair nas tentações. Porque as tentações são as provas. Sem as provas, nós não somos testados. Sem o teste, a gente não evolui. Então, as tentações, elas são necessárias. O livramento que a gente pede é de suportar as tentações sem cair em delito, né? E isso o Espiritismo nos ajuda a ver essas dores como portas de iluminação, como dificuldades que, se eu vencer, eu vou conseguir evoluir mais moralmente. E orar e vigiar. E o orar e vigiar. Exatamente. Isso. Outra coisa, é um preservativo contra o desespero. Porque se eu sei que tudo que me acontece é justo, porque se Deus é soberanamente justo e bom, as minhas aflições ou têm causas atuais ou anteriores, mas sempre são justas. Eu não vou sofrer uma coisa que eu não mereceria, né? E às vezes a gente, por ter uma dor muito grande, que a gente acha que não consegue suportar, a gente acaba se desesperando. A desesperança, ela traduz justamente essa falta de fé no futuro. Porque veja, se eu acredito na imortalidade da alma e que eu terei outras vidas, mesmo que eu passe agora por uma existência muito triste, por uma prova muito difícil, eu sei que está no meu poder melhorar. Porque o bem que eu fizer agora vai amenizando, né, as consequências do mal que eu plantei em outras encarnações. Então o que é que Kardec está dizendo? Às vezes o suicídio e a loucura, ele vem do desespero. Seja por uma ação que eu cometi agora, como um crime, que ninguém me descobriu, mas que eu fico com minha consciência me atanasando, seja porque eu passo por uma situação muito difícil que eu não consigo suportar. Por exemplo, em Memória de um Suicida, um dos espíritos que se suicidou foi porque ele era um escritor e ficou cego. Então ele começou a ficar completamente dependente dos outros e perder a oportunidade de atuar profissionalmente no que ele mais gostava de fazer, que ele não conseguia escrever sério. Ele não suportou aquilo. A gente vê que no fundo tem um traço aí de orgulho, né? E às vezes aquela prova da cegueira pode nos ajudar a evoluir moralmente. Porque veja, se o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, se eu estou com uma prova que coloca o meu orgulho em prova e eu venço ela, eu progrido muito, começo a desenvolver a humildade. Mas nem sempre quando a gente passa pela provação a gente vê assim. Às vezes a gente não desenvolve por livre e espontânea vontade, né, essas virtudes, e aí a gente é colocado na posição que a gente condenou para poder desenvolver a força. Mas às vezes a gente sucumbe, nem sempre a gente suporta. Então o Espiritismo vem para mostrar essa realidade para a gente. E acaba sendo um preservativo em relação a essa loucura. Se eu sei que se eu for muito irritada, né, muito irascível, eu posso ficar louca, porque veja, o aparelhamento psíquico é um aparelho sensível. Então, ele responde bem com o equilíbrio das emoções, com a serenidade. Se eu for agasalhando as irritações, vai chegar um momento que realmente eu vou ficar saturado. E eu vou descambar para esse destrambelhamento. Aí a pergunta é, como é que a gente alcança esse domínio? Porque, convenhamos, é difícil, né? Veja que nós todos somos antenas psíquicas. Enquanto os médiuns não ostensivos recebemos a intuição através dos bons pensamentos, né? Com uma ideia assim que surge, os médiuns ostensivos veem isso com muito mais pujança, né? Os clarividentes veem as cenas na sua frente, então é difícil. Tem uma obra de André Luiz que o benfeitor espiritual Alexandre, ele diz como alcançar o domínio. É na obra Missionários da Luz, capítulo 2, que ele vai falar sobre o desenvolvimento moral dos médiuns. Então ele vai dizer que para todo mundo, principalmente os médiuns, o espiritismo ele tem grande coisa a agregar, porque estimula a gente a se aperfeiçoar moralmente. Então a gente passa a analisar os nossos pensamentos e aí a gente consegue discernir, opa, isso daqui não é meu. E aí eu analiso esse pensamento que me ocorreu, mesmo não sendo meu.
é algo que pode proporcionar um bem para mim ou para outrem, eu devo revelar, porque às vezes os médiuns até recebem revelações, né, um acidente, uma premonição de algo que vai acontecer, mas cumpre também me analisar. Se eu verbalizar e publicizar isso, eu vou causar mais bem ou mais mal? Todas essas decisões são decisões anônimas que o médium precisa saber, né, e difíceis. Então, essas influências, para que a gente alcance esse domínio, a gente primeiro precisa se conhecer. Depois, trabalhar no bem. Porque trabalhar no bem vai nos equipando de uma espécie de atmosfera psíquica mais saudável. Se nós somos antenas radiantes, a gente vai se conectando com pessoas encarnadas ou desencarnadas que vitalizam a mesma natureza dos nossos pensamentos. Então, se a gente sempre se policia para ter pensamentos mais elevados, a nossa qualidade psíquica ela é superior. E isso passa por 3 crivos: o exame, a vigilância e a oração. Examinar tudo que a gente recebe, que a gente ouve, como a gente falou na aula anterior, de uma palestra espírita a uma obra que a gente lê, de uma comunicação com o espírito aos pensamentos que a gente tem que estar o tempo todo examinando se aquilo nos serve ou não, acolhendo aquilo que nos serve e dispersando, né, passando pensamentos que não nos vão nos ajudar. E a oração é essa conexão com o mais alto, né? E aí é interessante porque tem uma questão em O Livro dos Espíritos que Kardec pergunta qual o objetivo da loucura. Por que há pessoas loucas? A gente já viu que há pessoas que enlouquecem por livre e espontânea vontade, né? Por más decisões que elas tomam. Mas aquelas que nascem com o corpo fisiológico já atávico, né? Com as suas potencialidades cognitivas adormecidas, por exemplo, quem tem demência, por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? E aí é interessante porque os espíritos vão dizer assim a Kardec: é um constrangimento pelo corpo limitado para o aprimoramento moral do indivíduo. Veja, a gente cresce em qualquer circunstância. Lógico que a circunstância de uma loucura é uma circunstância muito difícil. É melhor a gente crescer com o nosso patrimônio intelectual e cognitivo, né? Porque a gente está raciocinando, está estudando, está trabalhando, está sendo útil, está sendo, né, ativo, do que alguém que está ali preso como se estivesse num escafandro, aquele corpo de mergulho, né? Que aí não consegue se mover direito. Mas a gente pode crescer moralmente em qualquer circunstância. E todos os patrimônios intelectuais que aquele espírito herdou em existências pregressas ficam ali latentes nele. Só que naquela existência da idiotia ou da loucura, ele não consegue expor os patrimônios que ele tem. Mas a gente não retrograda jamais. Então as nossas conquistas intelectuais anteriores, elas ficam. Quando nós tivermos um corpo mais perfeito, a gente vai poder levar isso à tona e progredir mais. Vou pedir ajuda para Divaldo. Uma vez eu ouvi uma palestra de Divaldo que ele explicou um caso. Ele disse que, se eu não me engano, em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, ele observou um caso desse. E aí, nessa época, ele conseguiu acessar os registros anteriores. Tratava-se de um ex-soldado de Hitler que tinha uma série de inimigos por conta do Holocausto. E aquela existência dele, aparentemente vegetativa, o deixava livre e escondido dos seus perseguidores desencarnados. Para ele, aquela existência, que para as pessoas que estavam vendo ali materialmente era uma existência nula, era um alívio, porque tirava ele do mundo espiritual, colocava no corpo físico, escondido, e ele tinha condição de, pelo menos, refletir, mais ou menos emancipado, né? Porque quando a gente está estático ali nesse tipo de existência, a gente não está completamente preso ao corpo. O nosso grau de emancipação ele é um pouco maior, como quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente não fica preso ao corpo, né? A gente está mais ou menos emancipado. Então ele disse que nesse caso específico, como o espírito estava mais ou menos emancipado, ele tinha condição de refletir sobre esses erros que ele guardava reminiscências das existências anteriores,
sem o agravante da perseguição dos seus algozes. Aí eu acho que fez sentido, porque eu também me questionava isso, né? Fez algum sentido. Na obra Céu e Inferno, tem a segunda parte que conta algumas histórias. Eu recomendo que vocês leiam no capítulo que fala sobre expiações terrestres. Tem alguns relatos de espíritos que passaram por essa idiotia. E aí eles dizem do aprendizado que eles tiveram, né? Foi uma existência que tem um deles que diz mais ou menos assim: a última existência que eu tive idiotia e eu passei 30 anos da minha vida sobre uma cama. As pessoas conversavam comigo, eu ouvia, registrava tudo que elas falavam, inclusive de mim, mas eu não conseguia expressar através da linguagem aquilo que eu pensava. E isso, para mim, foi uma grande oportunidade de aprimoramento. Eu pude exercitar o perdão, uma das coisas que ele diz. E aí ele fala, né? As orações que as pessoas faziam para a minha reabilitação não me deram a cura, mas foi melhor que eu não tivesse sido curado. Porque talvez com a cura eu não tivesse aproveitado tanto essa existência atávica. Só que é uma existência muito pesada, né? É uma experiência penosa. Mas se o espírito consegue aproveitar, ele evolui muito. E aí Kardec, na introdução, ele continua falando, a gente falou agora sobre a acusação que os espíritas são loucos, e aí houve uma segunda hipótese. Os espíritas estão magnetizados e estão hipnotizados. Por isso que eles fazem essa comunicação com os espíritos. Então, uma outra hipótese seria: as manifestações atribuídas aos espíritos seriam por conta de um sonambulismo desperto. O que essas pessoas acreditavam? Que o médium tinha sido hipnotizado e estava numa espécie de sonambulismo desperto, e que nessa condição ele acessava na sua consciência outras personalidades e que por isso ele dava as comunicações tão diferentes, porque não era ele só naquela existência, mas estava acessando personalidades outras. Só que o grande problema dessa refutação é o seguinte: como é que a gente pode explicar comunicações tão diversas, vindo de culturas diferentes, como a gente tem, né, as comunicações espíritas, países diferentes, ao mesmo tempo de um mesmo médium? Tem que ser espíritos diferentes. E aí uma outra hipótese que também foi levantada é: o médium, que é o que ele chama de teoria do meio ambiente, o médium espelha os pensamentos das outras pessoas. Então, não é que ele dê comunicação de espíritos. Por exemplo, aqui, né? Vamos supor que eu sou médium ostensivo. Então, segundo essa teoria, eu estou adivinhando o que vocês estão pensando e estou aqui falando como se fosse um espírito se comunicando. E aí, como foi que Kardec conseguiu redarguir isso? Veja, há casos que o espírito se comunica e a opinião que ele professa é completamente diferente da opinião das pessoas presentes. Por exemplo, pense em Chico psicografando as cartas, né? As mães chegavam para eles e pediam, por exemplo, a carta de algum filho. Às vezes, a comunicação que ele escrevia era completamente diferente do que aqueles familiares esperavam. Como é que o médium está espelhando os pensamentos de quem está presente se esses pensamentos são contrários? Então, essa teoria não tem muita razão. Veja o quanto que as pessoas foram criativas para inventar explicações para poder rebater o fenômeno dos espíritos. E aí Kardec vai falar sobre a doutrina e os seus contraditores. Eu achei interessante o cuidado que Kardec tem, porque em momento nenhum ele fala mal dos contraditores, né? Ele não os rechaça, dizendo que os contraditores eram desocupados, nem nada do tipo. Ele diz apenas que os contraditores, ele lamenta, porque os contraditores, eles infelizmente perderam uma oportunidade de conhecer a doutrina, né? E se colocaram em oposição. E eu também achei isso interessante, um recado interessante para a gente, né? Às vezes, a gente entra numa discussão porque uma pessoa tem uma opinião diversa da gente, e ao invés da gente aprender com os argumentos contraditórios, a gente entra no embate. Entende o que eu estou querendo dizer? Exato. Às vezes o que a gente quer é uma supremacia da nossa opinião, quando na verdade a diferença nos ajuda a crescer. Então, por exemplo, eu sou contra o aborto.
Aí eu explico, por que eu sou contra o aborto? Aí, por exemplo, você, não, eu sou a favor. Aí você me explica, por que você é a favor? Os dois, através dessa conversa, podem ganhar, porque analisam os argumentos de um lado e de outro para tirar as próprias conclusões. Então foi mais ou menos isso que Kardec disse, né? Por um conhecimento incompleto dos fatos, as pessoas se contraporam contra o espiritismo e acabaram perdendo a oportunidade de aprender com isso. E aí ele vai dizer que se o espiritismo for uma falácia, ele iria cair por si mesmo. Já tem mais de 160 anos, até agora ele continua válido. Mas se o espiritismo não for uma falácia, não for falso, os contraditores vão dar mais força. Porque no momento em que a gente briga contra uma ideia e essa ideia é verdadeira, a gente dá repercussão, dá ibope, né? Faz uma propaganda de divulgação. E foi isso que acabou acontecendo com o espiritismo. Por conta desses contraditores inventarem essas teorias esdrúxulas, eles acabaram funcionando também como divulgadores do próprio espiritismo. Que as pessoas começaram a se interessar. Não, mas eu quero saber o que é isso aí, esse negócio de mesa girante, de médiuns se comunicando, o que é isso? E aí, aqueles que foram realmente sinceros começaram a investigar e tentar saber o que se passava. E aí Kardec vai dizer, o espiritismo, ele tem duas partes principais. Ele tem o fenômeno, que são as manifestações mediúnicas, e ele tem a parte moral. E aí Kardec vai dizer, a parte mais importante não é o fenômeno. O fenômeno é um instrumento através do qual a gente chega no ensino moral. Então o fenômeno é um instrumento que a espiritualidade usa para que se haja essa comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, para que haja essa troca. Mas o objetivo da doutrina espírita é transformar os indivíduos, fazer com que eles se aperfeiçoem moralmente. E isso é interessante, porque ainda hoje há quem busque as casas espíritas por conta disso. Teve um dia que eu estava aqui no domingo para ajudar na preleção, e aí chegou um menino, o menino devia ter uns 10 anos na porta, e ele perguntou assim, aí tem incorporação? Porque, em geral, isso, é essa propaganda. Ainda não estudou, está ignorante. Isso. E aí, como a gente está fazendo aqui, quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente vê que ele é muito além disso. Não é só gente de fora. Isso daí a gente falou realmente na aula anterior, né? Falando que não é só o médium que precisa, digamos assim, cuidar do seu desenvolvimento moral, mas as pessoas que, na presença do médium, também não o procurem por curiosidade. Porque, veja, como o médium é mais sensível, todas aquelas mentes sobre o médium, com aquela expectativa, com aquele desejo, oferecem uma influência perniciosa. Com certeza. Tem uma obra de Emmanuel, se eu não me engano, foi a segunda obra que ele psicografou por Chico, né? Que Chico psicografou dele. Não, foi a primeira obra dele. A primeira obra que Chico psicografou foi Parnaso de Além Túmulo, né? Uma obra bem extensa, com poesias de diversos espíritos. E a primeira de Emmanuel foi um livro chamado Emmanuel. E aí esse livro é muito interessante porque Emmanuel fala sobre o cristianismo, fala sobre a experiência dele, porque ele foi sacerdote durante muitas encarnações, e ele tem um capítulo que ele fala recado aos médiuns, e ele fala exatamente isso. A faculdade mediúnica não é um prêmio, não é um privilégio, é um instrumento de trabalho. E assim como o médium tem que ter isso muito claro, as outras pessoas também têm que ter, porque os médiuns são pessoas como nós, que estamos, né, imperfeitos ainda, tentando acertar, e eles precisam também da nossa ajuda, né, nesse sentido. E aí Kardec vai dizer, no finalzinho da introdução, esperamos que essa obra guie os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nestes estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, de lhes indicar o caminho a seguir para atingi-lo. Então veja, o espiritismo ele deve nos servir agora, né? A gente está passando agora por um momento de transição planetária. A gente está observando como que a situação social anda, diz, né? Quem deveria estar na posição de poder nos orientando, às vezes carece de orientação.
Então a gente está vendo a violência, a agressividade com as pessoas, a falta de tolerância. Então o nosso testemunho é esse. Perante esse aturdimento, como é que a gente reage? A gente tem que tomar o que a gente aprende aqui na doutrina espírita para exercitar essa tolerância e a caridade para com os outros, para permanecer na fé e na esperança de que haverão tempos melhores, para contribuir com o nosso discernimento, para examinar tudo que a gente vê, ouve, para não alastrar fofoca, para não alastrar as fake news ou falsas verdades, e principalmente para cuidar do nosso aprimoramento. Porque se a sociedade é um conjunto de todos nós, se eu melhoro, se a gente melhora, a sociedade melhora junto. Se a instituição familiar ela progride, eu não vou ter mais indivíduos violentos na sociedade. Eu tenho indivíduos violentos porque dentro das famílias nós ainda somos assim, né? Agressivos e violentos. Então, e aí, gente, no finalzinho, eu coloquei aqui um trecho de Kardec na Revista Espírita de 1860. Ele diz assim: deixamos aos nossos contraditores o triste privilégio das injúrias e das alusões ofensivas. Não os seguiremos no terreno de uma controvérsia sem objetivo. Estudai primeiro e veremos em seguida. Temos outras coisas a fazer do que falar àqueles que não querem ouvir. Isso é interessante, porque Kardec ele sempre discerniu o cético do crítico. O cético é aquele que não conhece e quer aprender, né? Muitos são atraídos pela doutrina espírita por não saber e querer as explicações. Mas o crítico é aquele que ele já tem ideias pré-formadas e o que ele quer é desenvolver subsídios ou argumentos para poder acabar com aquela teoria, né, com aquela filosofia. Então Kardec ele sempre cuidava de não bater de frente com aqueles que se mostraram com opiniões contrárias ao que o Espiritismo expôs. E isso é interessante. A gente não deve procurar prosélitos, ou seja, veja aqui, por exemplo, a nossa sala. O nosso objetivo não é encher isso aqui de gente. Nem o próprio Cristo quis isso. Mas sim, então o que ele falava era isso. Veja que nem na época do Cristo, Cristo escolhe uma cidade pequena, né? Como Cafarnaum, como a Galileia. Ele não escolhe Roma, nem uma cidade grande. Porque o objetivo dele era exatamente esse que a doutrina espírita continua. Da transformação moral de cada pessoa que tem acesso àquela doutrina. Então se a gente puder transformar uma pessoa que seja, a gente já foi exitoso. Então o nosso papel aqui enquanto estudantes é exatamente isso. A gente aproveitar essa oportunidade não para convencer os outros, né? Mas para a gente se iluminar e nos iluminando a gente pode iluminar o caminho de outras pessoas. Então é por isso que o Espiritismo ele fala muito da caridade. Porque a caridade é isso, é a gente sair só das ideias, né? Daquilo que a gente acredita, da teoria para a prática, para o auxílio fraterno. Porque é nesse exercício desse trabalho, desse amor em ação, que a gente também cresce, a gente também se ilumina. Mas isso não é só na casa espírita, isso é em qualquer lugar que a gente está. Na nossa atividade profissional, Flávio, ele dá um exemplo que eu acho muito precioso. Ele diz assim, uma enfermeira não está no contra-cheque dela se ela trata o paciente com carinho ou não. Isso é crédito espiritual para ela, né? Então, dar o remédio, ajustar as doses, checar a temperatura, as atribuições que ela precisa fazer, ela vai ganhar o mesmo salário se ela fizer com amor ou não. Mas a gente pode transformar o nosso trabalho num exercício de caridade. Quando a gente recebe a ofensa de alguém e a gente entende que possivelmente aquela pessoa não está bem, e aí ela acabou projetando na gente aquela injúria, e a gente se cala, é caridade a gente se calar perante a ofensa e absorver aquilo sem revidar. Então, em todas as circunstâncias, a gente pode exercitar isso. Dentro de casa, talvez seja o desafio mais difícil, porque a gente dorme e acorda com aquelas pessoas que estão ali naquela convivência direta, né, uma convivência de anos. A gente tem as nossas arestas, as nossas diferenças. Às vezes, a gente não reencarna com a nossa família espiritual. Às vezes são adversários mesmo, ou são pessoas que não são nem adversários, mas que a gente não tem uma simpatia profunda. E é difícil a gente conviver todos os dias, mas é um exercício diário do que a gente aprende. Então, é isso também que Kardec diz, da gente observar todas essas circunstâncias e oportunidades de viver aquilo que a gente esposa. Porque quando a gente vive,
fica mais fácil, não só da gente assimilar esses conhecimentos, quanto da gente ser exemplo para os outros. Mostrar para os outros que a nossa fé é verdadeira, né? Os espíritas, eles não devem ser conhecidos por quem apenas se comunica com os espíritos, mas pela transformação moral, né, que eles operam nas suas vidas e também na vida dos outros. E o finalzinho que eu achei mais interessante: nós temos outras coisas a fazer do que falar àqueles que não querem ouvir. Ou seja, o relógio está correndo, o nosso tempo está passando, né? E se a gente já tem essa oportunidade de viver essa doutrina, que a gente aproveite esse tempo que nos resta para crescer. Se a gente tem pessoas que são curiosas para saber o que é o espiritismo, a gente convida, né? A gente chama. Eu tenho um amigo, por exemplo, um amigo do trabalho, que a esposa dele está em depressão profunda. Eu chamei ele amanhã. Olha, amanhã na casa onde eu trabalho vai ter um seminário sobre depressão. Uma discussão entre depressão e espiritualidade, né? Quem vai falar é um psicólogo. Então é uma oportunidade preciosa, porque mesmo que você não saia espírita, você vai sair, eu tenho certeza, com um conhecimento melhor sobre as raízes da depressão e tal. Então a gente faz esses convites, mas sem violentar ninguém, porque às vezes ainda não está no momento daquela pessoa, né, de aceitar aquele convite. Às vezes o processo depressivo ele é tão intenso que a pessoa não consegue sair daquilo ali ainda para poder ir procurar um auxílio. E aí essa paciência a gente também tem que ter. E como a gente falou no começo de religião e religiosidade, embora a doutrina espírita para nós faça sentido, nem sempre a doutrina espírita para o outro vai ser a tábua de salvação. Às vezes o outro está muito bem na igreja adventista, na igreja universal, na igreja católica, deixa ele lá. Cada um escolhe o melhor caminho para si, né? O importante é que a nossa ligação com Deus seja forte e seja mantida em qualquer lugar que a gente estiver, né? E isso se dá em qualquer religião. A religiosidade ela não precisa da religião, embora a boa religião precise de religiosidade. Porque tem religiões que são só dogmáticas. Quando a gente vai buscar a essência moral da coisa, a gente vê que é só um monte de regra para cumprir e que efetivamente não nos torna melhores. Mas a religiosidade sem religião, ela existe muito. Hoje em dia, principalmente, a gente vê o quanto que tem uma maior profusão de mensagens espiritualistas, né? Teve uma pessoa que me procurou mais cedo falando sobre meditação. E é interessante, porque embora a meditação ela não seja uma prática espírita, é uma prática espiritualista, mas meditação, visualização, são estratégias importantes para a gente ter uma vivência interior, se apaziguar, se asserenar. Isso ajuda também no aprimoramento moral, porque a gente estuda melhor, aprende melhor esses conceitos quando a gente está tranquilo. Então todas essas ferramentas elas nos agregam, né? Essa tranquilidade para que a gente possa estudar. Então, minha gente, é isso que Kardec fala nesses 3 itens, e que a gente não esqueça das palavras de Jesus. Ele disse assim, acho que está no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente tem que entender que o exercício de perseverança é até o fim. Eu não sei se vocês conhecem a história de Abraão e Isaac. Abraão, que é considerado o patriarca dos hebreus, o maior sonho da vida de Abraão era ter um filho. E Sara não conseguia engravidar, a mulher dele. Narra a tradição que Sara já estava perto dos 60 anos. E aí um anjo do céu lhe aparece e diz: Sara, você vai ter um filho. E ela dá risada. E aí, isso está em Gênesis. E aí o anjo de Deus diz: por que você deu risada? O nome dele vai ser Isaac, que vem do hebraico risada. E aí ela realmente fica grávida. Possivelmente já na menopausa, inexplicavelmente fica grávida, e o nome do menino é Isaac. Abraão era um homem de muita fé. Ele, na linguagem do Antigo Testamento, era temente a Deus, mas no sentido aqui de respeito, né, de veneração, de reverência a Deus. E aí tem um momento que Yahvé conversa com ele: Abraão, eu quero testar a sua fé. Você vai pegar o seu filho
e vai me entregar ele em sacrifício. Naquela época era comum o sacrifício dos cordeiros. E aí Abraão pega Isaque com um bocado de lenha, cordas e um punhal e sobe o Monte Moriá. Ele estava realmente resoluto a sacrificar o seu filho por amor a Deus. Ele sobe esse Monte Moriá, monta um monte de lenhas, amarra os pés e as mãos do menino, chorando, desesperado, porque o coração dele não queria fazer aquilo. Ele amava o filho mais que tudo, esperou a vida toda para ser pai. Mas Deus pediu, e aí ele fez. Amarrou o menino, e tem um momento que o menino pergunta: pai, cadê o cordeiro que você vai sacrificar? E Abraão começa a chorar. Deus vai mostrar, meu filho, quem é o cordeiro. Coloca o menino em cima da lenha, tira o punhal e vai para cima do menino para assassiná-lo. Nesse momento, Yahvé fala com ele de novo: Abraão, liberta seu filho. O cordeiro está preso na árvore, chama a árvore próxima. E aí o cordeiro começa a berrar, ele desamarra Isaque e sacrifica aquele outro cordeiro. Veja a lição: a fé até as últimas consequências. Às vezes a gente perde o que a gente mais ama no mundo, mas é para o nosso bem, porque Deus é nosso Pai e Ele não pode querer o nosso mal. A grande questão é que às vezes a situação nos engana. Veja aquela situação de Abraão. Quem em sã consciência imaginaria que no momento final Deus iria dar uma outra resolução? Mas fé é isso. Não é uma fé cega, mas é uma confiança irrestrita que Deus não pode querer o meu mal nem a destruição da minha família, que Ele tem um plano maior. Às vezes a gente passa por momentos na vida muito difíceis, que a gente se afasta dos nossos parentes, dos nossos afetos queridos, que a gente tem uma grande perda material, às vezes pessoas que ficam na miséria, perdem o emprego, mas a gente tem que perseverar até o fim, porque nós não estamos abandonados. Então, Abraão fez isso, e a gente também precisa fazer. A doutrina espírita é para isso que ela nos serve, para que nesses momentos difíceis a gente resista até o final. E a premiação é a nossa salvação, porque a gente sabe que nós somos herdeiros da vida eterna, né? E que tudo que a gente passa nessa vida agora é transitório. São as experiências naturais para que a gente possa evoluir. E é uma pena que quem se contrapõe em relação a esses ensinamentos não consiga ainda perceber isso, né? Então é mais ou menos esse o recado. Alguém quer comentar alguma coisa? Isso que ela falou é interessante, da gente aliar os tratamentos, né? O médico com o psicológico, quando for o caso, né? Com o espiritual, porque a gente tem que somar as coisas. A gente não pode cair no engano que toda e qualquer doença a gente cure com água fluidificada e passe, né? Mas é lógico que as duas coisas juntas melhoram. Tanto porque a gente vai se reequilibrar, né? Espiritualmente e também emocionalmente. Mas as coisas têm que andar juntas, justamente para a gente fugir do fanatismo. No capítulo sobre a fé do Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas, é interessante porque Kardec começa a fé com a noção de fé em si mesmo. Então, mesmo se eu for materialista, eu tenho fé. A grande questão é que eu acredito em mim. Então, como materialista, eu acredito que se eu estudar, se eu trabalhar, eu consigo ser próspera, passar no concurso e ter progresso. Mas cada um de nós temos uma noção mais ou menos inexplicável em uma força suprema. A gente chama de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Outras pessoas, principalmente quem tem uma fé assim mais, como é que eu posso dizer, incipiente, vai achar que estão nas forças naturais, né? O trovão, como os antigos achavam, né? Tá no trovão, tá no sol, tá na chuva. Na verdade é porque Deus realmente está em tudo. Então essa noção de que há uma força superior, a gente carrega isso no nosso inconsciente. A questão é que às vezes a gente não quer dar ouvidos ou não quer pensar muito sobre isso. Mas essa já é a semente da fé. E aí a primeira mensagem que Kardec coloca nesse capítulo
aquela fala de Jesus, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a essa montanha, desloca-te daqui para lá, e ela assim o fará. E aí ele fala isso para dizer que a fé é essa semente. A gente, na verdade, começa com uma impressão pequenininha, mas é o nosso esforço, é a gente pensar sobre aquilo, são as provas do nosso dia a dia que vão germinando e fazendo crescer essa fé, transformando-a de uma semente até uma árvore robusta. A própria vida vai nos fazendo desenvolver, às vezes através de uma doença, que quando a gente pode acontecer, inclusive, de ser uma doença que a medicina não consegue resolver e não consegue dar cura. E aí a gente sente aquele ímpeto de procurar a espiritualidade para ver se a gente consegue a cura por ali, né? É uma forma de aproximação. Às vezes a perda de um ente querido, uma dor muito grande, que a gente busca a espiritualidade por esse ponto. Então a vida sempre nos move, né, nesse sentido.